Louvado seja o nome do Senhor, podemos sentar, louvando e bendizendo o nome de Jesus Cristo. Nós vemos a palavra de Jesus no livro de Esdras, livro de Esdras, capítulo 8, Neemias, capítulo 8, glória a Deus, onde vai falar sobre Esdras ler diante do povo. Meus amados e queridos irmãos, nós vemos que na época não era só pelo fato de ler, mas de compreendermos a palavra de Deus. Porque muitas das vezes a gente lemos a palavra de Deus e não compreendemos. Então você vê que a maior preocupação, tanto de Esdras ou como qualquer de outros levitas, homens de Deus, era não só de ouvir, mas de entender, o que dizia a lei. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E não só por ouvirmos, mas por nós sermos também praticantes da palavra de Deus. Como diz lá em Tiago, do seu capítulo 1, versículo 22, que se alguém é ouvinte da palavra de Deus e não os pratica, torna como o quê? Como nécio, Então nós temos que ouvir e guardar a palavra de Deus. Nós temos que ouvir, entender e compreender a palavra e guardar no nosso coração. Obedecer, pôr em prática. Então nós vemos que esse texto da Bíblia, onde nós lemos, e você já deve ter lido algum texto e não conseguiu entender direito, Então isso é normal. Muitas pessoas, você diz assim: você já leu a Bíblia? Pastor, eu já li a Bíblia várias vezes, já li a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, mas eu não entendi, aleluia, eu não consegui entender direito o que dizia, eu não entendo direito o que quer dizer, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E nós cremos, meus amados, queridos irmãos, que dentro desta palavra, quando nós lemos, que isso já aconteceu com todo mundo, ou que isto acontece com todos nós. Se não entendemos, nós não aprendemos, Como nós vamos aprender se nós não entendemos a palavra de Deus? Você vê que Felipe, em uma situação, ele estava ali lendo e não estava compreendendo. Alguém perguntou a explicação, ele disse assim: como que eu vou entender se não tem quem me explique? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É por isso que nós devemos sentar-nos para ouvir e aprender a palavra de Deus. Porque como nós entendemos, se nós não vamos aprender se nós não entendemos. Se não entendemos, não aplicamos. Porque muitas das vezes a gente lê uma palavra e a gente não entende aquela palavra, não tem como eu aplicar aquela palavra. Porque o princípio de tudo é pregar, não só pregar, mas trazer o entendimento da palavra. Porque a palavra é o que nos vivifica, a palavra é o que nos fortalece, a palavra é o que nos mantém de pé, aleluia, diante de qualquer circunstância, diante de qualquer problema, diante de qualquer ruína. A palavra de Deus nos mantém firme, forte, aleluia, louvado e adorado seja o nome do Senhor. Se não entendemos, nós não aplicamos. E se não entendemos, não há transformação de vida. Irmãos, você pode ver que, observando, que no meio evangélico, no mundo em geral, você vê que muitas pessoas, essas brigas de entendimento, muitas pessoas não ouvem a palavra de Deus, elas não guardam a palavra de Deus, elas saem muitas das vezes iracunda, que significa iracunda, irado, ouviu uma palavra e não entendeu, e pegou ela de forma diferente, entendeu de uma forma
por isso que muitas pessoas não escutam a palavra de Deus e não aprendem e não sabem ensinar, explicar. Por quê? Porque não sentou para ouvir a palavra. Porque antes de nós levantarmos para nós ensinarmos, nós temos que sentar para também ouvir e aprender a palavra de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que nós, servos de Deus, devemos buscar, consultar a palavra de Deus, não só lendo, mas consultar o Espírito Santo do Senhor, examinar o Espírito Santo de Deus. Senhor Deus, me dê o entendimento desta palavra. Senhor, abra a minha visão, aleluia, espiritual, para que eu entenda a tua palavra e eu venha ter uma transformação de vida, eu venha ter uma mudança de vida através da tua palavra. Porque se eu não entender, não tem como eu ouvir. Se eu não ouvir direito, não tem como eu entender. E se eu não entender, não tem como eu ter uma transformação de vida como o Senhor quer. Estas são as regras que a palavra de Deus nos ensina. O entendimento é o essencial para o aprendizagem. É o entendimento, irmãos. Porque a Bíblia disse na sua palavra: se alguém no meio de vós tem falta de entendimento, ou em algumas traduções diz: se alguém tem falta de compreensão, busque a Deus, busque ao Senhor. Porque se nós buscarmos entendimento de Deus, nós iremos entender a palavra de Deus. Porque aquele que busca, acha, recebe, aleluia, adquire de Deus, aleluia, o entendimento, aleluia. É por isso que a Bíblia diz: crescei na graça e no conhecimento. Porque é a graça de Deus que nos abre o nosso entendimento, para nós entendermos que nós somos carentes, necessitados, aleluia, da palavra de Deus, da presença de Deus, aleluia. É a graça de Deus, irmãos. Então, Esdras e os demais levitas, onde nós lemos aqui, conhecedores da lei de Deus, eles sabiam disso. Por quê? Eles conheciam a lei de Deus. Porque você vê que muitos questionam: para que isto? Isso aí são regras humanas. Isso são leis de homens, doutrinas de homens. Não é, irmãos. É a doutrina de Deus. É a lei de Deus, aleluia. É a lei do Senhor Jesus Cristo, aonde eles trouxeram em memória a lei que Deus ordenou a Moisés a escrever na tábua da lei, aleluia. E uma das maiores leis que o Senhor colocou aqui é o mandamento: é amar a Deus acima de todas as coisas, aleluia. É amar ao Senhor acima de todas as coisas. É dizendo: Deus está em primeiro lugar, Deus está em primeiro plano, Deus está em primeiro lugar na minha vida, Deus está em primeiro lugar na tua vida, Deus tem que estar em primeiro lugar no teu trabalho, Deus tem que estar em primeiro lugar em tudo, em toda a área da tua vida, aleluia. Deus tem que estar em primeiro lugar. O problema é que a gente coloca em segundo plano, aleluia. Não se deram as feitas a escrituras, mas também deram respeito, até que tu entendesse o que está sendo sobre a palavra ali, mas ele não entendeu. Enquanto o povo não entendeu a palavra que estava escrita. Porque não é só lermos, mas é fazer nós entendermos. Não é só ouvir, mas compreender a palavra de Deus. Aleluia, louvado seja
geral, as pessoas que têm falta de conhecimento. Quantas pessoas você falar da palavra de Deus, ainda diz que não é a palavra de Deus. Por quê? Porque não tem entendimento. Aí Deus ouvindo errado, compreendeu tudo de forma. Agora, por que entendeu errado? Porque alguém ensinou errado. E alguém que aprendeu errado, irmão, ou aprendeu errado, está ensinando a palavra, a doutrina. Aleluia, o nome do Senhor vai ter batalha espiritual. A pessoa entender a palavra. Porque a pessoa vai dizer assim: eu aprendi assim, eu aprendi desta forma, eu aprendi, aleluia, no nome do Senhor. E muitas vezes aprendemos errado. A melhor forma de nós aprendermos em Deus é a palavra. Aleluia. Nós só vamos compreender a palavra de Deus não só lendo, mas orando, jejuando, se consagrando, pondo a vida no altar. Aleluia. Pedindo a Deus discernimento, pedindo ao Espírito Santo entendimento da palavra. Entendimento. Porque o entendimento, irmãos, a palavra, ele é o essencial de tudo, né? O povo é receber, não se fez em ler as escrituras, mas também deram as explicações claras a respeito, até que todos entendessem o que estava sendo lido, é o que estava sendo aplicado desta palavra nesta noite. Isto pode parecer simples, mas não é. As pessoas nem sempre entendem na primeira explicação. Você vê, irmão? Tem pessoas, muitas das vezes, você explica ali só um minuto, a pessoa já pega, captura aquelas palavras ligeiras, entende, compreende. Você vê que tem pessoas que têm a facilidade de aprender rápido, mas isso é porque a nossa máquina, já tem pessoas que têm dificuldade de entender a palavra de Deus. Você vê que tem pessoas que têm 30 anos, 20 anos ouvindo. Tem pessoas que passam tantos anos nas escolas, nas melhores estudos, nas melhores salas, com os melhores professores, e ainda entende ali dia, noite para o dia. E já tem pessoas que estão numa simples escolinha, né? Chegou ontem, daí a pouco já está entendendo, já está ensinando. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E um dos maiores ensinos, irmãos, que nós aprendemos, o maior de todos os ensinos, é o ensino da palavra de Deus. O maior aprendizagem que nós devemos aprender, que está acima de toda aprendizagem, é conhecer a palavra de Deus. É conhecer a palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor vai abrir o nosso entendimento, irmãos. Você vê que um leigo de escola, uma pessoa mestre de entendimento escolar, de faculdade, disso e aquilo, não tem diplomas, não tem formações, mas quando aceita Jesus e passa a conhecer a palavra, ele vai passar a ensinar doutores, ele vai passar a pregar a palavra para professores, ele vai passar a ensinar a palavra para pessoas grandes, que se acha grande, advogados, muitas vezes, ele estuda todos aqueles estudos, se forma nas maiores faculdades, para quê? Para ser um advogado, um doutor, para ser um médico, um doutor. Mas as Sagradas Escrituras, quando ele chega numa igreja, ele vai ter que sentar, ouvir uma pessoa que nunca estudou em nenhuma faculdade, em nenhuma escola, mas ele tem um entendimento da Sagrada Escritura. Começa a
espirituais na fé, aleluia. Porque a Bíblia vai nos dizer que quem está no Espírito vai discernir as coisas que são do Espírito. Quem está na carne vai discernir as coisas que são da carne. Uma advogada em Guarulhos, perguntando para um irmão onde nós estávamos evangelizando: pastores, deixa eu perguntar uma coisa para você, uma dúvida. E o irmão falou assim: pode perguntar, minha querida. É assim, por que a Bíblia é tão difícil de compreender? Não é. Deixa eu. Aí eu sou jogada, bem considerada região. Eu tinha quarto grande. Eu dormi com meus pais nesse quarto. Eu dividi, eu fiz outro quarto, mais outro. E esse quarto eu formatei todinho, formei e coloquei só meus livros. Do batente até o quase o teto de livros. Eu já li todos esses livros. Se cada capítulo que eu conheço, do primeiro parágrafo, do primeiro parágrafo da Bíblia de Gênesis, que é do primeiro capítulo. Porque todas as vezes que eu começo a ler, que eu vou terminar o capítulo, me dá um sono, me dá uma canseira, me dá uma fadiga. Eu penso que não, eu estou dormindo. Me explica isso. Como é que eu vou entender a Bíblia? Como é que eu vou ter uma vida de leitura da palavra? A Bíblia, nós somos obrigados a conhecer alguns trechos da Bíblia, trechos. É sobre a lei, que nós devemos citar em alguns momentos. Mas fora disso, não compreender mais nada. Porque a gente tem de lei. Eu não sabe o que, minha querida? A Bíblia, você vai entender, não ler a palavra só por ler a Bíblia, ler por ler. Porque tem gente que diz que a Bíblia é um livro qualquer, é um livro comum. Tem gente que diz que a Bíblia fechada é um livro qualquer, é aberta, é a palavra de Deus, é a voz de Deus falando com nós. Já nós compreendemos que a Bíblia, ou fechada ou aberta, ela não deixa de ser a palavra de Deus. Se ela tiver fechada, nós está botando alguém abrir e ler, e ela aberta, aleluia, ela não vai ler sozinha. Mas para nós compreendermos a palavra de Deus, nós temos que dobrar os joelhos, orar ao Senhor e pedir ao Senhor entendimento. Porque a Bíblia diz: se alguém tem falta de entendimento, me pedires e eu darei. Porque se nós pedirmos ao Senhor entendimento, Deus, Ele abre o nosso entendimento. E ela foi e falou assim: realmente faz sentido mesmo. Porque eu creio que é só oração mesmo. Porque eu não entendo nada. Porque assim, irmãos, eu não entendi a palavra de Deus. Eu não entendi a Bíblia. Quando eu comecei a servir a Deus na igreja, eu lia a Bíblia, não entendia nada. E uma certa feita eu estava orando, de joelho no pé da minha cama, e Jesus despertou no meu coração de eu pegar a Bíblia Sagrada, abrir ela na cama, aleluia, e ler ela de joelho. E quando eu comecei a abrir a Bíblia de joelho no pé da minha cama, aleluia, ainda me lembro como hoje. É por isso que sempre eu amo esta passagem de Isaías capítulo 55, versículo 6. Eu comecei a ler o capítulo 25 do primeiro a seguir de joelho, e a presença do Espírito Santo começou a abrir a minha mente, aleluia, começou a abrir o meu entendimento, aleluia. Ah, glória. Então todas as vezes, irmãos, que eu queria ler a palavra de Deus, me dava vontade de me ajoelhar no pé da cama, com a Bíblia de joelho no pé da cama. E Deus começou a me dar entendimento da palavra de Deus, com os meus joelhos dobrados, aleluia, porque
as maiores entendimentos os homens de Deus receberam de joelho dobrado, pedindo a Deus. As maiores visões, biblicamente, os homens receberam, foi de joelho, com o rosto em pó, aleluia, chorando, as lágrimas nos olhos, aleluia, correndo pelo chão, aleluia, o homem com o rosto no chão, orando a Deus, e as lágrimas caíram, e Deus dando revelação, Deus dando visões, o nosso Senhor dando entendimento, dando, aleluia, dons espirituais, aleluia, louvado e adorado seja o nome do Senhor. De joelho, aleluia. O texto diz que havia homens e mulheres e até criança, todos os que já fossem capazes de entender, porque ali, irmãos, independente se eram mulheres, homens, até criança que tivesse a capacidade de entender, porque a partir dos, hoje, menino com 1 ano de idade, você já vê que já surpreende a gente em alguns gestos, algumas atitudes. De primeiro, antigamente, um menino, uma criança, para começar a entender uma coisa, era uma dificuldade. Aqui no nosso tempo, né? Já nesses tempos bíblicos, você vê que um menino da idade de 8 anos já tinha que conhecer todos os livros pentateucos. Imagina, já tinha que conhecer toda a lei, aleluia, já tinha que conhecer tudo que era de lei, tinha que conhecer todos os livros da Torá, todos os livros pentateucos. A criança até 8 anos de idade já tinha que conhecer todos os leis. E hoje você vê uma criança, né? A criança tem que só estudar, brincar, tem, mas você tem que ensinar os filhos no caminho que deve andar. Você vê que a Bíblia diz assim: instrui o menino no caminho que deve andar, para que quando cresça não se desvia dele. E ainda que um dia, um momento, venha se desviar, por acaso saia, né? Ele vem lembrar: um dia eu fui crente, um dia meu pai ensinou minha palavra, a palavra de Deus, um dia meus pais me ensinaram a ouvir a voz de Deus, aleluia, porque a palavra de Deus é o pão para a minha vida que me sustenta, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Neemias capítulo 8, versículo 2 e 3, diz o que? Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouvia. E era o primeiro dia do 7º mês, e leu o livro diante da praça, que estava fronteira à porta das águas, desde a alva até o meio, perante homens e mulheres, e os que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira. O púlpito de madeira é como esse aqui, irmãos. É por isso que nós chamamos púlpito, né? Feito, né, de madeira ali para estar na frente, né? Para onde o homem de Deus vai colocar ali a palavra, a Bíblia, né? E vai te colocar na frente como autoridade, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, e ensinar a palavra de Deus. Então, Esdras, ele se colocou ali na frente, naquele púlpito de madeira, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, e leu o livro diante da praça, e todo o povo tinha os ouvidos ao ler o livro da lei. Esdras, o escriba, estava no púlpito de madeira que fizeram para aquele fim, estava em pé junto a ele, à sua direita Matitias, Sema. Então aqui já vem outros nomes que é um pouco difícil de pronunciar, mas são os nomes, as pessoas ali que estavam ali diante, juntos, levitas, né, o sacerdote, que estava ali junto com Esdras, né, prontos a ouvir o livro da lei de Moisés, o que estava
escrito. E a maior preocupação dele não foi só de ensinar, mas também de fazer eles entender a palavra de Deus. É por isso que todo pastor, irmão, toda a igreja, ele tem um dever de qualquer liderança, de não só ler a palavra de Deus, mas aplicar a palavra de Deus para quem está ouvindo. Por quê? Porque quem quiser pôr a palavra de Deus em prática, ele vai se tornar uma pessoa sábia. Porque o verdadeiro sábio é o que dá ouvido à palavra de Deus. Aleluia. E nós não precisamos ser pastor, professor, para saber que não faz sentido explicar algo da mesma maneira para diferentes tipos de pessoas. Explicar para um adulto é bem diferente de explicar para uma criança. Você vê que para um adulto, muitas das vezes, você vai aplicar a palavra dali, você vai ensinar, ele já vai entender com mais facilidade. E uma criança, para ela entender, você vai ter que ir com mais calma, né? Com mais paciência. Muitas vezes a criança, você vai ter que, para ensinar uma coisa com ela, você tem que ir até brincando, né? Trazendo uma forma de uma brincadeirinha ali, trazendo ali um desenho, fazer uma formação, criar qualquer coisa ali para a criança poder entender, né? Mas hoje, na atualidade, você já vê que tem crianças que estão entendendo com mais facilidade do que eu, que sou adulto, né? Então nós, porque adulto e criança, porque a palavra era para todos. Então a preocupação de Esdras era ensinar para todos os homens que estavam ali, e mulheres e crianças. E ali ele estava se sentindo na obrigação de ensinar todos, e que ele não queria era que quando ele saísse dali, terminasse de ler aquela palavra, explicar aquela palavra, não saísse ninguém dizendo assim: eu não entendi o que foi lido sobre esta lei. Tu entendeu? Você vê que tem pessoas que muitas vezes saem. Tu viu que aquele pastor lá falou? Tu viu que aquele pregador falou? Tu entendeu muito? Não entendi nada, não entendi muito bem não. Por quê, irmãos? A atenção da pessoa não estava 100% no que estava sendo ensinado. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Porque quando nós estamos com os ouvidos 100% no que está sendo ensinado, aleluia, nós iremos aprender e compreender. Amém? Nós vamos estar louvando ao Senhor nesta noite. Louvor, usa-me. Irmãos, eu não sou cantor, não sei cantar, mas eu sei adorar ao Senhor. Eu sei dizer que Jesus é bom. Aleluia. Dá mais um somzinho. Glória a Jesus Cristo. Glória a Deus. Glória a Jesus. Acho bem. Glória a Deus. Glória a Jesus Cristo. Louvado e adorado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Jesus está aqui nesse lugar. Adore a Ele, irmãos, porque Ele é digno de toda adoração, de todo louvor. Votação é para Ele. Aleluia, Jesus. Minhas mãos não são mais minhas, são tuas, Senhor. Em tuas mãos eu as entrego como um veículo de amor.
Usa as minhas mãos para abençoar alguém que precisa de um milagre. Faça as minhas mãos, as tuas mãos imundas. Use a história de alguém e usa-me, Senhor. Se as minhas mãos te servem, usa-me. Usa-me, Senhor. Se te serve a minha vida, esse aqui, os meus pés não são mais teus pés, são teus, Senhor. Ao teu querer eu vos entrego como um veículo. Usa os meus pés e vai buscar de volta aquele que caiu. Vai com os meus pés e leva a paz de volta ao aflito coração. E usa-me, Senhor. Se os meus pés me servem, usa-me. Usa-me, Senhor. Se te serve a minha vida, eis-me aqui. Minha voz não é só minha, é tua, Senhor. Eu usarei em tua casa, em teu louvor. Usa minha voz e eu ensinarei as nações a te adorar. Deixa minha boca e falarei de ti, por onde eu andar. E usa-me, Senhor. Se a minha voz te serve, usa-me. Usa-me, Senhor. Se te serve a minha vida, eis-me aqui. Aleluia. E usa-me, Senhor. Se as minhas mãos te servem, usa-me. Usa-me, Senhor. Se te serve a minha vida, eis-me aqui. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória seja dado ao nome do Senhor. Aleluia. Nós vamos estar orando, irmãos, agradecendo a Deus